Você gosta de criar personagens, universos criativos, é um escritor aspirante ou um curioso aqui no YouTube? Seja muito bem-vindo! Eu sou a Ana Flávia e sou autora da coleção de livros O Estranho Jogo da Vida, e aqui no meu canal eu tento trazer algumas dicas sobre criação de histórias e escrita criativa, mas também compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência como escritora. Este é o terceiro episódio de um quadro que eu estou gostando muito de fazer sobre dicas de criação de histórias, mas eu quero lembrar a vocês que este conteúdo não é apenas para escritores, ele serve para qualquer um que curte criar histórias. Vamos começar? O vídeo de hoje é sobre diálogos, e fica até o final porque eu tenho umas dicas muito boas sobre como você pode evoluir na interação entre os seus personagens. Você já sentiu que a interação entre os seus personagens, o diálogo entre eles, está meio sem conteúdo, meio raso, meio monótono, parecendo aquelas conversas chatas de elevador? Bem, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a construção de diálogos e tentar ajudar vocês a evitar esse efeito conversa de elevador. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui no vídeo. E também acompanhe as redes sociais da coleção Estranho Jogo da Vida para ficar por dentro deste universo. Isso não só ajuda no meu canal, mas também ajuda com os meus livros. Vamos voltar? Diálogos devem ser recursos que ajudam no andar da sua história, mas se faltar conteúdo neles, nada vai adiantar. Então, a seguir, eu vou dar algumas dicas de como vocês podem aprimorar a construção dos seus diálogos. Acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês é: use o diálogo com algum objetivo bem claro. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Você pode usar o diálogo para desenvolver o relacionamento entre dois personagens, revelar algo importante para a história, que no futuro também vai ser de grande ajuda, ou quem sabe criar conflitos entre os seus personagens e mudar totalmente o rumo da sua história. A segunda dica que complementa a anterior é: crie conflitos e questionamentos nos seus diálogos. Não necessariamente para mudar o rumo do relacionamento dos personagens, mas tornar o diálogo mais real a partir do momento que você coloca perguntas no meio daquela conversa. Questionamentos, às vezes o plano do personagem precisa de alguém perguntar: vai dar certo? Coisas assim, pequenas coisas que ajudam e contribuem para o seu diálogo ficar mais real. A terceira dica que eu dou para vocês é: coloque e explore a personalidade dos seus personagens nos diálogos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer com os meus livros. Cada pessoa fala e se expressa de maneiras diferentes. Até a tonalidade das falas é algo que caracteriza a personalidade das pessoas. E para que os seus personagens se tornem mais reais e o diálogo entre eles mais dinâmico, explore colocar um pouco da personalidade deles nas suas falas. Isso vai tornar o seu diálogo ainda mais interessante. Outra dica que eu dou pra vocês é: não revele tudo de uma vez. Independente se a sua história é do gênero suspense, vai revelando coisas importantes aos pouquinhos, até para dar para o seu leitor ou para a pessoa que está vendo a sua história aquele gostinho de quero mais. Complementando a dica anterior, então, eu falo para vocês: não jogue todas as informações de uma vez, não fale sem parar. Crie interrupções. E essas interrupções podem ser pequenas coisas como o seu personagem realizar alguma ação, tipo pegar um copo, tomar um gole do chá dele, ou quem sabe um terceiro personagem aparece e interrompe a conversa e muda totalmente o assunto, ou quem sabe alguma coisa acontece no ambiente da história que precisa interromper aquela conversa total, ou talvez alguma coisa acontecer com o personagem e isso impeça ele de continuar aquela conversa. Existem várias opções que você pode usar como interrupção naquele diálogo, tornando ele também mais dinâmico. Outra dica que eu dou pra vocês é: coloque os seus personagens em movimento. É outro recurso também que eu uso nos meus livros e que torna esse diálogo menos monótono e só fala. Evite deixar o seu personagem estático na conversa. Deixe que aquele diálogo se torne mais fluido e ao mesmo tempo dinâmico dentro daquele universo. Isso também vai contribuir com a apresentação das características da personalidade do seu personagem, porque às vezes ele tem alguma mania, às vezes ele tem algum vício de linguagem, coisas que revelem um pouquinho sobre ele. Não é obrigatório fazer isso, mas é um recurso que torna a história ainda mais interessante. Alguns autores, como o Stephen King, gostam de apresentar a personalidade dos seus personagens não só nas conversas deles, mas nos diálogos
internos dos personagens, né? O próprio personagem se debatendo com ele mesmo. Um exemplo que eu lembro muito é o Jack do Iluminado e a mania dele de passar a mão nos lábios. Isso revela tanto um traço da personalidade do personagem, como também um pouco do seu passado, com o vício que ele tinha. Essas foram algumas dicas sobre a construção e desenvolvimento de diálogos. Se você acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Eu vou deixar no finalzinho os outros episódios e muito obrigada por ter assistido.